Marcado. Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá falar sobre lógica de programação. A gente vai utilizar aqui a linguagem C#, que é uma linguagem da Microsoft. Mas antes disso, de eu iniciar todo o vídeo aqui, a demonstração, falar sobre lógica de programação, sobre algoritmos, sobre lógica computacional, antes eu quero falar alguma coisa bem importante, cara. Essa série de vídeo que eu estou gravando aqui, tanto de SQL quanto de programação de modo geral, lógica de programação, o intuito simplesmente é ajudar a galera que está de transição de carreira, ou querem aprender programação, mas ainda não encontraram talvez uma linguagem mais acessível, e dentre outras questões, né? Então, como é que eu sei que os vídeos estão cansando as pessoas? Não tem jeito, você precisa comentar, ou precisa que, dar uma curtida para saber que de fato está alcançando você, e que está surgindo efeito. Porque não adianta eu ficar gravando aqui, falando horas e horas, me comprometendo, gastando meu tempo, gastando energia e simplesmente não ecoando em vocês. Então, para mim não faz sentido nenhum. Tá? O intuito aqui, eu estou criando até playlists para poder facilitar e para poder divulgar em grupos pequenos. A ideia aqui não é se promover, criar um canal e etc. aquilo. O intuito não de fato é esse. E tanto é que eu não vou editar os vídeos. Os vídeos eles vão ficar todos sem edições. Não vou gastar energia com isso, tá bom? É mais pra gente aqui, de fato, trocar ideia e aprendermos juntos. Então, tem dúvida? Coloca aqui nos comentários do próprio canal do YouTube aqui, tá bom? Porque se você tem dúvida, a sua dúvida pode ser do coleguinha do lado. Isso é muito importante. E pode falar também, sei lá, olha, não tô entendendo o jeito que você tá falando. Tá muito rápido, tá muito devagar, tá muito complexo, sei lá, tá muito redundante. A ideia aqui é só ajudar. Tá? Então tem uma série de vídeos que eu posso fazer aqui, curtos que eu falo de duração no máximo aí 40 minutos, para poder, sei lá, tirar você do 0 a 0, né? Aprender alguma coisa e trabalhar, né? Talvez seja o caso. Então esse é o intuito, tá bom? Mas nada além disso. E a continuação dos outros vídeos, dos próximos vídeos, tanto lá de SQL, né, de banco de dados, quanto esses daqui, só vai ter mesmo se de fato estiver vendo que está tendo engajamento de quem está utilizando. Do contrário, né, não tem como. Até porque aquilo que eu falei, não vale a pena ficar aqui falando palavras ao vento, tá? Então, só para falar bem rapidinho, eu trabalho já com desenvolvimento de software há 5 anos, profissionalmente falando. Eu trabalhei com mais freelance, assim, eu já fiz outros sisteminhas utilizando a linguagem PHP, aprendi ali HTML, JavaScript, e depois fui aprendendo banco de dados, que foi aquela duplinha ali, né? Então eu digo que eu aprendi uma duplinha, HTML com JavaScript para poder fazer um front-end, e um PHP com MySQL para poder fazer o back. Então, comecei bem do básico, tenho muita coisa a aprender ainda, a gente aprende todos os dias. Nesse mundo de tecnologia não tem jeito, tá? Ninguém sabe de tudo, a gente sempre vai ter pessoas que saibam muito mais que você, e, obviamente, é a vida. Mas o que define isso tudo é a forma que a gente se entrega a qualquer coisa que a gente está fazendo, né? E sem papo de coach aqui, eu só tô falando mais pra encorajar que é possível aprender, se quiser aprender e se quiser gastar energia. Porque se eu falar pra você que é fácil programar, não é fácil, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. E se fosse fácil, todo mundo utilizava a IA para poder programar. Porque não é só você ir lá jogar um monte de prompt na IA e falar programa pra mim. Não adianta, tá? Não adianta. Não tem como. Porque, vamos entrar aqui já na questão, não adianta você saber programar. Saber programar é fácil. Você tem que saber pensar, tá? É muito diferente. Saber pensar é diferente de saber programar. Beleza? Então, eu posso aprender várias sintaxes aqui de programação, mas se eu não souber ter um pensamento estruturado, lógico, entender o que eu preciso dizer para o computador, né, nada disso faz sentido. Então, nem vou conseguir fazer um prompt decente, sei lá, para qualquer IA da vida, para ela poder me ajudar e gerar um código para mim, se antes eu não ter processado e entendido o que eu quero. Então, antes de programar, precisa saber pensar.
E aí vamos entrando aqui já em relacionado a isso que eu falei, né? Vai ficar um pouquinho grande aqui, mas é inicial. Hoje eu vou falar mais sobre algoritmos, tá? De como você transformar uma lógica do dia a dia convencional numa lógica computacional. Como que você diz isso para o computador. E aí aqui eu vou abrir o Visual Studio também para a gente dar uma olhadinha, fazer um pequeno programinha em C# no modo console, para a gente entender como que funciona, como que a gente dá instruções para o computador e como que ele retorna isso para a gente em tela, tá bom? Mas antes disso, vamos falar aqui então sobre algoritmo. Poxa, a gente já ouviu falar tantas vezes, né, sobre algoritmo, o que é algoritmo e tal. E, cara, um algoritmo a gente já sabe que são sequências lógicas, né, para executar determinadas ações. Então, sei lá, eu preciso entrar num sistema e eu preciso cadastrar, sei lá, preciso criar uma conta de e-mail. Você já sabe o que você precisa fazer, né? Você sabe que você precisa abrir o browser do seu navegador, ir lá no Gmail, sei lá, onde qualquer outro serviço, escolher uma conta de usuário, né? Entrar ali no site primeiro e clicar lá no menu para poder escolher a opção de criar uma conta, colocar ali, obviamente, qual e-mail que você deseja. Enfim, você tem um passo a serem seguidos. Verificar se aquele e-mail existe ou não. E se ele existir, aliás, se ele não existir, você pode criar esse e-mail. Então você cadastra sua senha e segue os dados. Então percebe-se que, cara, teve uma sequência lógica isso. Eu fui lá, abri o browser, cliquei, acessei o Gmail, fui buscar a questão ali para poder cadastrar o novo e-mail, verifiquei se aquele e-mail existe ou não. Se não existir, eu simplesmente pego aquele e-mail para mim e cadastro uma senha e termino de fazer a configuração. Então isso foi uma sequência lógica. Mas quando a gente diz isso para um computador, para poder dizer isso para uma sequência lógica de programação, é aqui que todo mundo se trava, né? Saber pensar, ok, mas agora como que eu faço isso para transformar para uma lógica computacional, né? Como que eu faço isso? E aí é aqui que todo mundo se trava, que todo mundo se perde. Tipo, para que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer isso para o computador para que ele, sei lá, faça todas essas informações para mim, né? E aqui que a gente vai começar a entender como que a gente estrutura um pensamento para uma linguagem computacional. Eu poderia dar esse exemplo aqui agora de como que a gente entraria lá no Google, tal, isso e aquilo. Poderia, tá? Mas é um pensamento que tem vários passos a serem seguidos e que você tem várias ações e várias condições a serem atendidas no meio do caminho, que a gente pode até abordar um pouquinho mais para frente como fazer isso, tá? Eu dei só o exemplo aqui de como a gente saber pensar primeiro para depois saber programar. Então você pensou antes de jogar para uma lógica computacional, beleza? Bom, falando de uma coisa muito mais simples aqui, tirando essa questão aqui de como pensar lá no Google tal, e criar uma conta, vamos pensar que a gente precisa, sei lá, vamos supor que eu preciso saber o nome de alguém, né? Eu preciso saber o nome de alguém para depois pronunciar o nome dessa pessoa. Tipo assim, olha, eu sei lá, cheguei, fiz cheguei ali no determinado colega e perguntei, olha, qual é o seu nome? Meu nome, sei lá, meu nome é João. E eu vou lá dizer pro outro colega que o nome daquele coleguinha se chama João. É simples, né? Eu vou lá, pergunto pra ele, vou ter outro cara e falo. Pessoas educadas fazem isso, pessoas educadas não gritam. Eu simplesmente poderia gritar, qual é o seu nome? Todo mundo já ouvia e todo mundo já sabia qual era o nome do cara, certo? Então percebe-se que, cara, teve uma sequência lógica. Eu fui lá, perguntei pro cara qual era o nome dele, depois fui lá pro outro amiguinho, olha, o nome daquele cara é esse, beleza? Então, tranquilo. Eu peguei a informação, guardei pra mim e depois fui lá e entreguei pro cara. Isso são coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem percebe, mas são ações, né, que a gente segue, que o nosso cérebro já estruturou e a gente já executou. Mas, quando você passa isso para uma linguagem computacional, você tem que pensar a forma que o computador vai entender isso. O computador não sabe, tipo, que o carinha ali se chama João e que você quer imprimir o nome dele na tela. Ele não tem essa informação, ele não sabe. Você precisa dizer isso para ele, tá bom? E, falando disso,
a gente já vai começar a abrir aqui o Visual Studio para começar a dar esse exemplinho bem básico. Existem coisas no nosso dia a dia, né, que a gente guarda informações. Sei lá, eu preciso guardar a informação do João, o nome dele. Só que eu vou escrever, agora eu não vou gritar mais o nome do João e também não vou lá falar pro amiguinho que o nome dele se chama João. Simplesmente eu vou anotar o nome dele e, sei lá, né, num papelzinho, e vou passar pro amiguinho da frente, e o amiguinho da frente vai chegar lá e vai dizer, o cara vai ler o nome dele, né, escrito no papel, e simplesmente vai entender que o nome dele é João. Então eu tive um meio de transporte que, ao escrever a informação, eu passei pro cara, o cara entendeu, aliás, ele recebeu, leu e entendeu. Então, se a gente puder entender que teve um local que a gente guardou essa informação. E qual é o processo, uma lógica computacional, que a gente guarda uma informação? O nome disso se chama variável. Toda informação que a gente quer guardar na memória do computador, que a gente quer passar para frente, a gente quer exibir, a gente se dá isso um conjunto chamado de variáveis. Tá bom? E as variáveis, ela guarda informações. Na memória do computador, ela reserva... Na memória do computador, ela reserva um espacinho para poder guardar aquela informação que você anotou. Assim como no papel, eu escrevi o nome do cara, passei para frente e simplesmente eu, né, posso apagar aquele nome. Posso apagar, sei lá, com corretivo ou com borracha, enfim. Essa informação que a gente chama são variáveis que guardam dados temporários. São coisas que vão e vêm. São coisas que, ao ligar o computador e declarar uma variável num programa, ele vai ficar ali até eu finalizar aquela execução daquele programa. Finalizei, a variável se perdeu. Então, é muito comum ouvir falar sobre volátil, né? Que a memória do computador é volátil. Significa que ela perde os dados rapidamente. Desligou o computador, saiu do sistema, pronto, se perdeu. Ah, mas quando eu faço cadastro num site, meus dados ficam lá. Quando eu faço cadastro num sistema, meus dados ficam lá. Aí é outro tipo de armazenamento, tá bom? Aí é outra questão. Aí a gente envolve bancos de dados que estão guardando seus dados. Beleza? Que lá no SQL eu falei sobre. Mas aqui a gente vai trabalhar com variáveis. Então, só para entender um pouquinho dessas questões aqui que eu falei, como que a gente guarda informações na memória do computador e como que a gente exibe. Então, eu guardei o nome de um cara, certo? Se eu guardei o nome dele, né, trazendo aqui para a lógica computacional versus a lógica situacional aqui do dia a dia, eu gravei o nome, né, do João num papel. Mas aqui eu vou gravar o nome do João numa variável. E eu vou pegar o valor dessa variável e exibir em tela. Vou falar para o computador, olha, lê essa variável. E para o amiguinho eu falar, ler esse papel. Perceba-se que quando a gente faz um paralelo do mundo real para o mundo computacional, a gente consegue tentar abstrair um pouquinho mais. E aí você consegue tentar equiparar essas duas informações. Chega numa hora que você automaticamente não vai mais pensar no mundo de situações para criar um algoritmo computacional. Isso vai ficar automaticamente quando você entender o que cada coisa faz. Ah, eu preciso exibir o nome. Que comando que eu uso? Ah, eu uso o comando tal. Ah, eu preciso guardar o nome. Que comando que eu uso? Eu uso esse comando. E aí, quando você acha as ferramentas certas, o seu cérebro automaticamente já encontra o padrão correto para poder dizer as informações que você precisa citar para o computador, para que você consiga, sei lá, transformar uma lógica situacional numa lógica computacional e assim exibir informações em tela. Tudo bem? Vamos então aqui já falar dessas questões. Vamos abrir aqui o Visual Studio. Eu presumo que você já tenha... Eu vou depois fazer um vídeo de como instalar o Visual Studio. E
utilizar ele para poder programar. O Visual Studio é uma IDE da Microsoft, muito acessível por sinal, tá? A gente vai trabalhar aqui com a linguagem C#, tá? Ou C número, que todo mundo fala, tá bom? Ela é uma linguagem extremamente robusta. Ela é orientada a objeto, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma linguagem parecida com Java. Ela é menos verbosa do que Java, significa que você escreve menos para poder fazer, mas ela e Java têm uma semelhança muito grande. Tanto é que tem até uma musiquinha que os programadores até conhecem, que era uma marchinha de carnaval que o pessoal utilizava assim: você acha que C# é Java? C# não é Java não. Então tem muito isso, tá? E, cara, se você programa em Java, você vai programar em C#. E se você programa em C#, você vai programar em Java, em qualquer outra linguagem que você queira. O que vai diferenciar é a forma que você pensa e a forma de sintaxe. Como que escreve numa linguagem, como que eu escrevo em outra linguagem, tá bom? Essas coisas que diferenciam uma coisa da outra. Tem uma curva de aprendizagem, obviamente, tá? Mas são coisas que você consegue, obviamente, seguir. Então, sei lá, se for falar pra mim, Marlon, hoje você vai ter que programar em Java. Programa em Java, mas vai demorar um pouco, porque eu preciso aprender o ecossistema do Java, como que eu vou utilizar tais coisas, né? Como que eu vou me achar lá. Mas não vai ser um processo íngreme, vai ser um processo de adaptação, tá? E não um processo assim, talvez que eu precisa reaprender uma linguagem, aprender do zero, ou aprender coisas da linguagem, especificamente a particularidade dela. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou aqui para a área de trabalho. Iniciar janela, pesquisar janela. E vou aqui colocar aqui no Windows Visual Studio. Visual Studio Code vírgula e Visual Studio Code vírgula U Visual Studio Code localizar view. Iniciar janela V. Visual Studio Code vírgula melhor correspondência vírgula Visual Studio 2022 vírgula Microsoft. Bom, eu instalei aqui o Visual Studio, Pesquisador CA. o Visual Studio Community, tá? 2022. Pode instalar mais recente aí. Abrir seccionar repositório. E aqui a gente vai pressionar o Alt. Pesquisa VS Objective Server. Arquivo novo recolhido N. Novo recolhido. Bom, vamos lá. Dá um Alt mais que aqui. Bom, quando a gente abrir o Visual Studio, a gente simplesmente vai aqui pressionar o Alt. Arquivo recolhido Alt mais R. E a gente vai descer em novo. Novo recolhido N. Novo recolhido N. Posso dar uma setinha para a direita. E nós vamos escolher projeto. Boa. Damos um Enter. Microsoft Visual Studio diálogo criar novo projeto. Modelos de projeto sublinha recentes lista. Aplicativo do console ISO. Aqui ele vai mostrar quais os aplicativos que a gente tem para poder criar, tá? São vários. Nós vamos escolher aqui o console application, tá? Mas aqui nós temos, ó, deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui ele pede, tá? Só dando um tab aqui pra gente conhecer. Aqui ele pede language, ou seja, qual a linguagem que a gente quer trabalhar. Porque o Visual Studio você pode instalar as cargas de trabalho, que você pode trabalhar com várias outras linguagens, não só C#. Então você pode trabalhar com C++, com C. C aqui precisa fazer uma adaptação. Mas, por exemplo, C++, VB, pode trabalhar com outras linguagens, que até JavaScript também dá. Então, a gente dá para utilizar outras linguagens aqui da Microsoft, tá? Ou não também. Então, aqui a gente vai trabalhar com C#. Então, por exemplo, aqui... Expandido. Todos os C número não selecionado 2 de 9. Então aqui a gente tem C#, né? C++, F#. Linguagem de consulta não selecionada. Python não selecionada. TypeScript não selecionado. Então a gente tem TypeScript, Python. A gente vai selecionar aqui, ó. C++ não C número não selecionado 2 de 9. C#. Pressionamos Enter. Vamos dar um Tab para o próximo combo box. A plataforma, vamos dar um Alt seta para baixo. E a gente pode escolher aqui a plataforma. Todas as plataformas. Android, Azure,
Não iOS. selecionado. Matos não CTV. Windows não selecionado. 8 TVs não selecionado. 7 de 9. Windows Box não selecionado. 9. Então aqui, Windows não selecionado. dependendo da linguagem que você escolhe, tá? Por exemplo, a gente vai escolher C Sharp. C Sharp é multiplataforma, então tem bastante coisa que dá para poder utilizar ali em todas as plataformas, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou escolher aqui, Windows não selecionado. 8 de 9. eu vou deixar aqui em todas as plataformas, tá? Todas as sublinhas plataformas 1 de 9. Boa. Android não selecionado. Todas as subplataformas. Project tipo filter. Caixa de combinação. Todos os sublinhas. Tipos de projeto. E aqui a gente tem todos os tipos de projetos, né? Aqui a gente tem, Componente Aspire não selecionado. 2 de 29. tem vários projetos, não vou falar de todos, né? Tem o .NET API Esprit. não selecionado. 3 de 29. Então a gente tem para poder criar Área de API, trabalho não selecionado. 4 de 29. né? Aqui a gente pode criar aplicações para área de trabalho, né? Desktop, criar software mesmo para o computador, tá? Biblioteca não selecionado. Aqui a gente cria bibliotecas, aquelas famosas DLLs do Windows. Blazor não selecionado. 6 de 29. Aqui a gente tem um Blazor para poder criar páginas. Blazor Grid não celular não selecionado. 8 de 20. Então aqui a gente pode criar aplicações para celular, tá? Mobile. Não selecionado. Console não selecionado. Aqui a gente tem console. Não selecionado. IoT não selecionado. Browse de IoT. não selecionado. Back Catalyst Machine Art Bali não selecionado. MS Bali não selecionado. 16 de 20. MAUI para criar aplicações para mobile. MS Test não selecionado. Unity não selecionado. 18 de 20. Nuvem não selecionado. Desenvolve Office não selecionado. 20 de 20. Tem bastante coisa aqui. Serviço não selecionado. SQL não selecionado. 24 de 20. Então tem até SQL aqui, tá? Não selecionado. Test Office Nuvem MS Bali não selecionado. Então a gente vai escolher aqui console. Jogos e extensão console não selecionado. Project tipo filter. Caixa de combinação. Console recolhido. Próximo botão. E aqui a gente vai dar um tab até próximo. Projeto será criado em aspas C, 2 pontos, barra invertida, users, barra invertida, del, barra invertida, source, barra invertida, campus, barra invertida, consolidado, 7, barra invertida, consolidado. Bom, aqui o que acontece? Todos os programas que você cria aqui no Visual Studio, ele vai salvar lá na sua pasta de usuários, numa pastinha chamada repos, tá? Tudo vai ficar lá. Depois eu vou mostrar ele lá. Local caixa de combinação recolhido. Local edição. Ou você pode escolher um local. Procurar botão informações da solução. Nome da solução. Edição menor. Insira nome de solução maior. M selecionado. Informações da solução. Gráfico. Uma solução é um container para normais projetos no Visual Studio. Ponto. Aqui é o nome da solução, tá? Ou seja, onde a pasta do projeto vai ficar. Então, solução, na verdade, é onde todo o projeto vai ficar encapsulado, tá? Onde ele vai ficar dentro de uma pastinha. Nome da solução, edição menor, insira nome de solução maior, M selecionado, consolidado, 7. Colocar a solução e o projeto. Nome da solução, voltar pro próximo, nome da solução, edição menor, insira nome de... Aqui eu vou colocar aula inicial. Nome da solução, projeto C, projeto será... Voltar botão do próximo botão. Criar lista, sublinha, estrutura, caixa de combinação, ponto, net, 8. E aí o que acontece? O .NET ele tem várias versões, tá? Tem a .NET 6, a 2.1, se eu não me engano, 3, a 6, a 3, 5, 6 e a gente está na 8 agora. Então, quanto mais recente a versão, mais suporte a gente vai... Mais suporte de longo prazo, de menos prazo... Ó, vamos lá, esse daqui é um pouco confuso. O que acontece? A Microsoft sempre lança as versões do .NET. Num projeto que você está trabalhando, por exemplo, eu não posso sair atualizando todo o meu projeto. Saiu ontem a versão do .NET 8. Eu não posso atualizar a versão do .NET 8, porque muita coisa vai quebrar, tá? Por seguinte questão, muita coisa que ela atualiza também alguns padrões de código, algumas bibliotecas que antes eu utilizava, que aceitava determinados parâmetros, hoje ela não aceita mais. Ou então mudou, né? Então, significa que eu não posso atualizar. Primeiro eu preciso atualizar as dependências, o que eu utilizo para depois sair atualizando uma versão de biblioteca aqui. Então, o que acontece? Em determinados projetos, quando a gente atualiza, a gente escolhe qual o projeto que a gente vai trabalhar. Se é um projeto novo que você vai atuar agora, sempre o recomendável é que você utilize o projeto .NET mais recente. Então, não faz sentido aqui utilizar um .NET 6, né? Ou anterior a ele, tá? Significa que eu sempre tenho que utilizar o mais recente. Se é um projeto que eu já estou trabalhando nele, eu preciso seguir, né, o projeto ali, dar uma olhada para ver qual é a versão do .NET que a galera está utilizando, para poder seguir a mesma estrutura deles. Ou então, obviamente, seguir também a estrutura que já está utilizando no projeto. Se está utilizando .NET 6, bora de 6. 8, vamos de 8. E é isso, tá bom? Habilitar o suporte ao container gráfico, habilitar o suporte ao container. Isso daqui não interessa pra gente, é mais quando a gente está utilizando
dentro de um Sistema container. operacional do container gráfico. O tipo de não insira vigiar, habilitar, se o projeto voltar, vou criar botão. E aqui a gente vai criar. Ele está criando. Dia, program.cs, guia, barra da console.wiki, abre parênteses. Bom, aqui ele já criou aqui o programa, tá? Mas antes disso, vamos conhecer aqui o Visual Studio primeiro. Olha, ele tem bastante atalhos, tá? Para tudo, muita coisa. Vamos conhecer aqui primeiro o menu do Visual Studio, depois a gente volta aqui pro programinha. Aqui a gente pressionando no Alt, a gente vai ter, descendo com a seta. Abrir recolhido A, clonar repositório, janela de início primeiro, adicionar recolhido D, fechar F. Adicionar recolhido D. Ok, vamos aqui no adicionar projeto existente. Novo projeto existente, sítio existente. Então daqui onde eu estou, eu consigo adicionar um outro projeto. Sei lá, eu quero adicionar um outro programa, outro console, eu consigo também. Novo projeto, L. Bom, vamos voltar aqui, dando um ESC. Adicionar recolhido, arquivo recolhido, Alt mais R. Editar recolhido, Alt mais I. Dando uma setinha para a direita, a gente tem o menu editar, né, que é padrão ali do Windows. Recolhido, Alt mais X. Exibir, isso daqui é bem interessante, porque a gente consegue ver os erros que estão acontecendo no programa. Então vamos descer com a setinha aqui, ó. Expandido. Abrir A. Abrir gerenciador de alterações do repositório T, Explorer Server, pesquisador, gerenciador de chat do JIT, janela de hierarquia de modo de exib, janela de pesquisador, lista de erros, RCTRL mais fecha colchete, vírgula. Aqui ele vai mostrar os erros que tem na solução. Saída SCTRL mais Alt mais U. A saída também, se deu bom ou não. Lista de tarefas DCTRL, caixa de ferramentas FCTRL mais Alt mais X. Eu vou explorar só os menus mais principais aqui, depois a gente aborda as outras questões, tá bom? Então aqui, ó, um pouquinho mais para a direita, o Git, se você estiver trabalhando e quiser comitar suas alterações aqui no repositório, tá, no Git, você utiliza por aqui também. Dá para poder fazer por aqui. Normalmente eu e mais uma galera faz por fora, via linha de comando, tá? Projeto recolhido, Alt mais compilação, recolhido, Alt aqui a gente tem a parte de compilação. Compilar solução R. Então a gente tem a parte de recompilar a solução, limpar a solução, executar. Então o build. Boa, e é isso. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui. Agora o que acontece? Eu quero ir para sei lá, conhecer aqui a árvore do projeto, todas as pastas, né? Eu seguro Ctrl, Alt, L e ele vem aqui para o gerenciador de soluções. E aqui eu consigo navegar nas pastas que tem o projeto. Então aqui, ó, dependências, tá? Essas dependências são coisas próprias que o próprio projeto inicial ele já adiciona por si próprio. Então aqui a gente tem um program.cs. Esse program.cs é o programa principal, que é o ponto de partida do C#, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes disso, eu quero falar sobre uma coisa que acabei vendo ali no menu, e sobre compilar e interpretar, tá? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Então, vamos lá. O computador, ele funciona em 001, 01, tá? A gente já sabe disso. A gente transmite aqui, a gente tem uma linguagem de programação que a gente escreve para o computador e depois o computador, quando ele compila essas informações, ele passa para uma linguagem de máquina. Essa linguagem de máquina, o humano dificilmente vai entender, tá? Porque são uma série de combinações 01, 001, 001, tá? Provavelmente quem já estudou já deve ter lembrado ali da matéria lá do... Ai, caraca, esqueci agora. Mas converter números binários em hexadecimal, enfim, o que o 10 vira, por exemplo. As tabelas lá de ASCII, enfim. Você sabe ali cada caractere, como que ele é representado no processador. Então, por exemplo, eu escrevo aqui a variável, tal, isso tudo aqui. Isso daqui, o computador depois ele vai transformar tudo em 001, 01, 01, tá? E aí sim ele vai estar mais próximo da linguagem de máquina. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente compila essas informações, significa que o computador já pegou essas informações aqui, ele pegou todos os meus códigos que eu digitei, que eu escrevi, e gerou o bytecode. Ele gerou, né, os bits de codes ali, né, os códigos em bits, e vai transformar isso para o computador. Diferente de uma linguagem interpretada. Por exemplo, um JavaScript, um PHP, ele não é compilado, eles são interpretados. Qual é a diferença disso? Significa que se eu estiver rodando, escrevendo um programa,
aqui agora e eu errei lá na linha 20 e eu mandei executar, buildar esse programa, ele vai dar erro na hora. Tá bom? Se eu estiver rodando um programa que é interpretado PHP, por exemplo, ou um JavaScript, ele pode dar erro na linha apenas. Então ele pode rodar até um determinado ponto e parar, ou simplesmente também ele vai dar erro em tudo, tá? Mas tem uma grande diferença, assim, nessas questões. A maneira que ele vai lendo os códigos de uma linguagem interpretada, ele vai interpretando informação por informação, entendendo né, a abstração e fazendo a leitura e gerando o que precisa ser gerado. Tá, essa é a diferença. Depois eu trago um pouquinho mais de exemplos, para a gente falar um pouquinho mais pra frente sobre interpretação de código e compilação. Bom, mas vamos lá para o que interessa aqui agora, falando sobre a nossa situação. Aqui, quando a gente cria um programa console app logo do início, o Visual Studio ele já é programado para trazer um programa de exemplo para a gente. E aí, aqui ele está dizendo aqui um comentário, né? Ele está dizendo para a gente poder ir lá olhar a documentação, né, para olhar a documentação. Beleza, e aqui a gente tem o clássico Hello World, que é isso, né? Tipo, olá mundo. Isso é o clássico. Dizem que se você não fizer isso, que não fizer um Hello World logo de imediato, você nunca vai ser bem sucedido na programação. Precisa sempre escrever o Hello World. Isso daí é bobagem, fala sério, né? Mas é o conceito principal. Você tem que escrever o Hello World na vida, viu? Fica a dica aí, precisa escrever o Hello World. Tá? Não pode escrever nada além disso, não. Primeira coisa é Hello World. Mas só que a gente não vai escrever Hello World aqui, não. Eu não sou místico. Então apaguei isso daqui, beleza? Apaguei essas informações aqui. O que acontece? Vamos falar agora sobre essas questões aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Vamos resgatar aquela ideia que a gente teve lá atrás de pegar o nome do cara e eu tô numa sala cheia, né? Sei lá, tô numa classe e eu quero falar o nome do colega, sei lá, para alguém. E eu quero perguntar o nome dele, né? Então não vou sair gritando o nome dele, perguntando, qual é o seu nome? E ir lá falar pro outro amigo. Não, eu quero simplesmente pegar o nome dele, anotar, ir lá e falar pro amigo, lê aí, o nome dele é isso. Então, tô numa sala silenciosa, então preciso fazer isso. E aí o que acontece? A gente precisa de uma informação para que eu consiga saber o nome dele, perguntar o nome dele, né? E depois levar esse nome até o receptor da minha mensagem e ele vai ler e, sei lá, verbalizar para si próprio ou então falar para outra pessoa. Então, a gente precisa de algo que armazena essa informação. E a gente falou que isso é variável. E aí, se eu te perguntar, por exemplo, assim, olha, o João, qual é a melhor variável, sei lá, que possa guardar o nome do João? Por que acontece? Vamos supor que eu tenha um papel que eu vou classificar esses papéis para cada tipo de informação. Vamos supor assim, o papel verde vai guardar o nome do João. O papel azul vai guardar a idade do João. O papel verde poderia guardar a idade do João? Não poderia. No nosso cenário, não. Azul só vai guardar número e verde só vai guardar texto. Tá? Por quê? Porque é assim que o computador funciona. Tem linguagem de programação que você pode atribuir, tá? Tudo misturado. Mas linguagens que você vai ouvir muito falar em linguagens tipadas, você precisa primeiro passar qual é o tipo da informação que você quer armazenar, para depois você de fato resgatar e imprimir ela. Então tem linguagens que você precisa obedecer esse cenário. Na minha lógica situacional,
eu espero que papel azul guarde a idade e papel verde guarde o nome dele. Pronto. Não, mas não tem essa. Para mim vai ser isso. As minhas regras eu defini que azul vai guardar idade e verde vai guardar nome. As linguagens tipadas, né, que definem tipos, elas definiram que números, elas precisam ser guardadas informações diferentes, apenas números. E letras, aliás, informações textuais precisam ser guardadas em caixas separadas que apenas guardam informações de letras, tá? Então, isso quem definiu foi o engenheiro da linguagem que definiu isso. Olha, para números a gente vai ter um tipo de variável. Para guardar informação textual, a gente vai ter outro tipo de variável, que é também muito comum serem utilizadas em diversas outras linguagens. Então, por exemplo, eu quero guardar o nome do João. Qual é o tipo de variável que eu tenho que pensar aqui? Né? A gente sabe que no mundo situacional, que eu defini aqui, que a gente vai guardar o papel verde, né? O nome dele. E aqui, papel verde vai significar string. Então, tudo que for string vai guardar caracteres. Beleza? Ah, mas eu posso guardar a idade do João em caracteres? Poder, eu posso. Mas não devo. Tá? Por que eu não devo? Vamos lá. Voltando aqui no mundo situacional, lá no papel azul, eu coloquei o nome do João lá, sei lá, 34, né, no papelzinho lá. Aí veio outra pessoa e pegou o nome de um outro amigo, né, a idade dele apenas, e colocou lá também que a idade da Jéssica é 20, e guardou também lá no papelzinho azul. Aí ele chegou para o outro amigo e falou, olha, soma essas idades aqui. Aqui nesse quadradinho azul, eu tenho duas idades. Tá? Uma representando 34 e outra representando 20. Ok. Eu consigo somar 20 mais 34. Tá? A gente vai ter o resultado. Beleza. Se eu tivesse guardado isso numa variável, no caso, no papelzinho verde, né? Eu fui lá e guardei lá. De vez de eu pegar o nome do João, eu coloquei o João. Falei, colocar aqui, João 34. Vou colocar agora Jéssica 20. E eu cheguei lá pro cara e falei, ó, tem essas idades aqui. Soma isso pra mim. João 34 e Jéssica 20. Cara, perceba-se que o cara que vai ler isso, ele vai ter maior dificuldade para poder somar isso. Qual é a dificuldade? Tenta pensar. Por que isso vai dar trabalho para ele? Porque a informação não está pronta. Ou seja, eu guardei números dentro de texto. Para esse cara conseguir somar o número de 20 mais 34 misturado com caracteres, ele pode até conseguir, mas ele vai ter que fazer muitos caminhos. Primeiro, ele vai ter que riscar o nome e ficar só enxergando apenas as informações de número. Ele não vai poder ficar lendo o nome do cara. O computador, ele não sabe, ele não vai saber. A gente sabe ler nas entrelinhas. Nós sabemos ler nas entrelinhas. Pô, ele me deu isso daqui, eu vou saber somar. Vou saber separar João de Jéssica e vou ficar só com as idades. Só com a informação que me resta. Mas o computador não sabe disso. A gente precisa entregar isso pronto para ele. Tá? Então, para isso, o programador aqui, ele vai ter que entregar essa informação certinho pro compilador, para ele compilar direitinho e saber. Então, eu vou precisar fazer uma regex aqui. Ó, confusão. Vou precisar fazer uma regex, cortar, tirar um nome, tirar tudo que for caractere, pegar apenas número, converter esse número para um inteiro
e depois eu passar para o computador, olha, agora sim você pode fazer isso. Pensa num processamento computacional que eu dei para o computador, complexidade computacional que eu dei para ele fazer, e o risco de erro é muito grande. Tá? Então, o risco de você dar um problema no seu código é muito grande. Então, para isso que existe cada informação no seu quadrado, tá bom? Então, cada informação aqui precisa ser guardada exatamente no seu lugarzinho. Boa. Então, feito isso, João precisa ser guardado apenas numa variável do tipo string. E idade precisa ser guardada apenas numa variável do tipo int, que significa inteiro. Beleza? Então, feito isso, vamos começar a escrever aqui o nosso código. Vamos lá, eu apaguei aqui, a gente não tem nada. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar e... Vamos supor que eu fui lá para o cara e perguntei: olha, qual é a idade de vocês? Eu quero saber a idade aqui de vocês. Tá? E ele vai me dizer a idade e o computador vai exibir o nome e a idade desses carinhas aqui para mim na tela. Tudo bem? Então, como a gente faz isso? Primeiro, eu preciso da idade dele. Qual é a idade que a gente falou? É o tipo inteiro. Então, a gente simplesmente vai escrever int, int, C1 de 40, C21 de 24. E vamos dar um tab. Dá um espaço. Uma coisa bem legal do Visual Studio, né, a acessibilidade dele é muito boa, é que ele tem um interlicense. Um interlicense é a forma que você vai digitando as informações, sei lá, o tipo de variável, as informações que você quer, e ele já vai completando para você. Você não precisa escrever int o tempo todo, né? Eu vou apagar aqui, ó. É só escrever in. Como ele já sabe que eu escrevi o int ali da primeira vez, ele já vai me dar a opção de int. Mas tem várias questões aqui, ó, se eu descer com a seta. Interface 4, internal 5, invoke 6, index 7, index out, insuficiente, insuficiente, memory accept, int 128, 11 de 200. Beleza? Então você pode escolher, ou você escreve, ou simplesmente usa IntelliSense. Vai por mim, usa IntelliSense sempre. Porque a gente sempre vai errar na sintaxe. Então, beleza, dei um int aqui, dá um tab. Agora eu vou dar um espaço e vou colocar idade. Idade, ok. Só isso daqui já basta? Não. Coloquei aqui, ó, idade. A gente vai atribuir um valor para essa idade agora. Tem várias formas, tá? Estou mostrando a forma mais ideal aqui agora para o nosso cenário. Então eu vou dizer que aqui a idade eu vou gravar, sei lá, 36. Perfeito? Eu guardei aqui 36. Idade igual a 36. Int idade igual a 36. Então significa que agora idade tem um valor de 36. Mesma coisa que eu fosse lá, escrevesse no papelzinho azul 36. Tudo bem? Lembra que eu falei que a lógica computacional tudo tem um início, né? E tudo ela precisa ser uma regra bem documentada. A cada item que a gente faz na programação, por exemplo, no português, você escreve, certo? Eu escrevi e sempre vou finalizar uma frase com ponto final. Porque eu acabei de citar uma frase. Eu acabei de dar uma instrução. Eu acabei de tirar uma informação da minha cabeça, escrevi e concluí esse pensamento. Se eu concluir esse pensamento, significa que acabou. Ponto. Beleza? E na computação é a mesma coisa. Eu acabei de escrever o que eu queria, eu vou terminar com ponto. Aqui é ponto e vírgula. Então, beleza. Então, finalizei isso daqui com ponto e vírgula. Então, temos agora int idade igual a 36. Boa. Agora a gente vai colocar aqui string. Tab. Dá um barra de espaço. Vou colocar nome. João. Já vou explicar aqui, ó. Uma grande diferença. João. Vou aqui para o finalzinho. Ponto e vírgula. Tem uma diferença entre essas duas variáveis além do tipo delas, certo? Vamos aqui ver, ó. Int idade igual a 36. Int idade igual a 36.
String nome igual aspas, João, aspas, ponto e vírgula. Idade igual João. Eu não vou falar agora, mas pensa aqui. Vou ler bem devagarzinho. Identidade I, Vou soletrar. N, T, espaço. Ó, int N, T, espaço, I, D, A, D, E, espaço, igual, espaço, 3, 6, ponto e vírgula. Agora vamos para outra. Em branco, S, T, R, I, N, G, espaço, N, O, N, E, espaço, igual, espaço, aspas, O, H, O, aspas, ponto em branco. Tenta entender qual é o padrão. O que está fora do padrão aqui, além de string e int. Se você olhar aqui e perceber que tem uma coisinha aqui que está diferente da outra, né? String, Parabéns para você que acertou que é aspas, tá? Todo texto vai ficar dentro de aspas duplas. Tem um aspas simples, né, que é só o apóstrofo, e tem um aspas duplas, que é o shift apóstrofo. Então, tudo que for caractere vai ficar dentro de aspas. E tudo que for número não precisa ter, tá? É a forma que o compilador vai entender que se trata de um número também, além do seu identificador. Tudo bem? Perfeito. string, em branco, Bom, agora, o que eu preciso dizer para o computador? Eu preciso dizer que, assim, olha, eu tenho esse papel aqui que significa que é a idade, né? E eu tenho esse outro papel aqui que significa que é o nome. Lê isso daqui para mim. Ou seja, na lógica situacional, eu peguei o papel, o cara pegou o papel e leu a informação que estava naquele papel. A informação, ele teve que ler para depois verbalizar, né? A informação não chegou ali pelo ouvido dele, né? Ninguém gritou. Ele vai ter que ler para poder... E aí, o que ele vai fazer? Aqui, o que acontece? Como a gente se trata de variáveis, eu posso pegar o papel verde, né, e ler o nome, sei lá, qualquer nome que tiver dentro daquele papel verde. Aí eu te faço uma pergunta. Eu estou lendo o conteúdo que está escrito no papel, ou eu estou lendo, por exemplo, o papel de fato? É um pouco complexa a pergunta, né? Aqui tem uma grande diferença, tá? O que acontece? Aqui a gente olha pro conteúdo que está no papel. Não me importa o que tiver dentro dele. Eu estou pegando o papel e lendo ele. Ali pode estar João, Jéssica, Camila, sei lá, qualquer outro nome, né? Eu posso estar, sei lá, pegando esse nome e simplesmente lendo, não importa. Eu estou lendo o papel verde. Para o computador não importa o que vem, tá? Então, por isso que é variável, porque varia, né? Então, beleza. Para o computador, a gente vai dizer para ele ler o conteúdo de idade e também ler o conteúdo de nome, tá bom? Então, nome e idade aqui são papéis, são variáveis. Beleza? Tem uma coisa aqui que no C# que a gente vai precisar fazer, que é um truque, tá? Sempre que você estiver trabalhando com um leitor de tela e trabalhando no Visual Studio, é padrão você colocar um comandozinho que se chama read key, para ele segurar a tela. Por que acontece? Se ele não segurar a tela, o console vai abrir, vai mostrar a informação e vai sumir, e o leitor de tela não vai conseguir ler rapidamente essa informação. Mas antes disso, depois a gente coloca, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero exibir a idade. Como que eu faço? Olha, aqui a gente tem um comando do C# que se chama console. Então a gente vai escrever console. Console. E aí, nesse console, a gente tem algumas opções. A gente vai dar um ponto. A gente vai ter as opções de WriteLine, Background Color, Beep, tá? Que, ou seja, a gente consegue emitir alguns sinais aqui. Depois a gente pode brincar aqui com isso, emitindo alguns sinais. Tem várias opções, não vou falar todas aqui não. E a gente vai escrever, a gente vai querer a opção WriteLine, ou seja, escreva a linha, tá? O que esse cara faz? Ele vai pegar a variável e vai dizer pra gente o conteúdo dela. Então, a sintaxe dele, desse comando, é o console.WriteLine.
abre parênteses. Abre parênteses, nome ajuda, abre, fecha parênteses. Beleza. E aqui dentro desse parênteses, a gente vai passar para ele o que ele tem que ler. Tá? Qual linha que ele tem que ler, qual variável. A gente vai passar aqui simplesmente idade. 26 de 580, idade 1 de 115. Perfeito, olha, ele pegou ali a variável idade. Eu poderia colocar outra coisa aqui, Abre, sei lá. fecha, abre, fecha parênteses. Poderia colocar sexo aqui, ó. Não, não posso, porque essa variável não existe. Ela não foi declarada. A variável sexo não existe. Então, ele vai dar erro, ele não vai achar, tá bom? Então, simplesmente, eu não posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Sexo, abre parênteses. Fecha, abre, fecha, Eu coloco simplesmente idade. Fecha parênteses, branco. Terminei de escrever. Branco. Acabou? Então, a gente vai colocar ponto e vírgula. Muito bem. E como que a gente faz para poder buildar isso daqui? Né? Para poder dizer, ó, eu acabei de escrever, vamos ver se está tudo certo. Simplesmente a gente vai dar um Ctrl, Shift, B. Segura o Ctrl, aperta o Shift, olha, segura o Ctrl, depois o Shift e dá um toquinho na letra B. Ele vai começar a buildar. Guia, saída guia selecionado 4 de 4. Editor de texto, edição, somente leitura em branco. Pronto. Comp 10 igual compilação, conclui igual 002.30 e levou 0,4,503 segundos. 10 Nossa, meia-noite e 30 agora, tá vendo? Por isso que eu tô falando. Meia-noite e meia eu tô aqui gravando os vídeos. Zero problema. Importante que você consuma. Então tá aqui, ó. Ele buildou e tá tudo certo. E se tivesse um erro aqui, né? Vamos supor que eu esqueci aqui do ponto e vírgula. Vou aqui tirar do idade ponto e vírgula. Vou colocar aqui o Ctrl Shift B e ele vai mostrar o erro. Guia, saída guia selecionado 4 de 4. Editor de texto, edição, somente leitura em branco. Falha na compilação. Em branco. 10 igual compilação em branco. Em branco. Aqui, ó, ele deu falha na compilação. Aqui vamos aqui no menu. Arquivo, editar, exibir, recolhido, alt. Exibir e vamos descer até lista de erros. Abrir, gente, alterativos, ser, pesquisa, chat, janela, modo, janela, pesquisa, lista de erros, guia, lista de erros, pronto. Gravidade, resultados, tabela. Gravidade, abre parênteses, código, descrição, projeto, abre parênteses, 4 de 6, fecha parênteses, vírgula, não classificado, item. Colocar aqui o projeto. Arquivo, abre parênteses, linha, abre parênteses, lista de erros. Resultados, tabela, linha, abre parênteses, 6 de 6, fecha parênteses, vírgula, não classificado, item do cabeçalho, pressione espaço para. Lista de erros, barra de ferramentas, mostrar itens contido. 0 erros, botão de alternância pressionado, 0 erros. Mostrar itens contido. Deixa eu só configurar que eu já falo. 0, mostrar item expandido, solução inteira não selecionado, selecionado, mostrar itens contidos, 0 erros, botão de alternância pressionado, 0 erros. 0 avisos, botão, 0 limpar todos os filtros, mostrar problemas gerados, caixa de Search Control, lista de erros, barra de ferramentas, mostrar itens, projeto atual. Resultados, tabela, linha, abre parênteses, 6 de 6, fecha parênteses, vírgula, não classificado, item do cabeçalho, pressione espaço. Lista de erros, barra de ferramentas, mostrar item, documento atual, abrir documento. Ele não tá mostrando nosso erro, mas deveria. Tem erro aqui, 0 peraí. erros, botão de 0 avisos, 0 mensagem, limpar todo. Mostrar resultados, tabela. Dia, 20 idade igual 36. String ponto e vírgula. Deixa eu colocar aqui. Falha na compilação, idade, string membrana, console, ponto, arquivo de exibir, expandir, abrir, gente, alt, lista, sair, lista de erro, aula inicial, livre, Microsoft, Visual Studio, janela, guia, lista de gravidade, código, abre, descrição, abre parênteses, projeto, abre, arquivo, abre, linha, abre. Bugou. Ele não tá mostrando, mas, cara, deveria mostrar, Arquivo, tá? abre, linha, abre, estado de supressão, lista de erro, documento atual. Deixa eu ver aqui, documento atual, projeto. Lista de documento atual, resultados, lista de abrir documentos. 0 erros, botão de alternativa. É porque é ao vivo, entendeu? 0 aviso. Eu não vou editar. 0 mensagens, botão de limpar todos os. Mostrar problemas gerados, caixa de combinação, somente compilação, recolhido, mostrar problemas. Compilação. Compilação mais inteligente, somente compilação 2, somente inteligência não selecionada, somente compilação 2 de 3, compilação mais inteligente. Gente, eu já vou mostrar. Problemas gerados, caixa, Search Control, grupo, lista de erros, barra de ferramentas, mostrar itens contidos por caixa, erro, botão de alternância. Agora sim. Tá, por que acontece aqui? Eu já explico. 0 avisos, botão de 0 limpar todos, mostrar, Search, lista de erros, abrir documentos. Erro, botão de alternância pressionado, erro. 0 avisos, botão, resultados, tabela, estado de supressão, abre. Guia, program, console, ponto, arquivo, exibir, abrir, alt, janeiro, modo, lista de erro, aula inicial, gravidade, resultados, tabela. Gravidade, abre, código, abre, descrição, abre, projeto, arquivo, linha, estado de supressão, lista de erros, documento atual. Resultados, tabela, estado de supressão, lista de erros, barra de ferramentas, mostrar itens contidos por caixa de combinação, projeto atual, recolhido, mostrar, 0 de 1 erro, botão de alternância pressionado, 0 de 1 erro, não pressionado. 0 aviso, 0 mensagem, limpar todos, mostrar, Search, lista de erros, barra de ferramentas, mostrar itens contidos por caixa de combinação, projeto atual, documento atual, abrir documento. Projeto atual, tá certo. 0 de resultados, tabela, estado de supressão, gravidade,
Código descrição. Projeto abre parênteses descrição. Projeto abre. Arquivo linha abre estado de supressão. Guia. Program.c. Console.utilin. Arquivo de exibir. Expandir. Abrir. Alt. Lista de. Guia. Pessoal, é porque ele não quer mostrar o nosso errinho. Lista de erros e vem projeto atual, abre parênteses, console abre 7, fecha parênteses, dia selecionado 3 de 4, resultados tabela, pronto, aula inicial livre Microsoft Visual Studio, pronto. Gravidade abre parênteses, código descrição, projeto, arquivo abre parênteses, linha abre parênteses, estado de gravidade, código, descrição abre parênteses, projeto abre, arquivo abre, linha abre parênteses, estado de supressão, lista 0 de 1, mostrar itens contidos por caixa de combinação, recolhido, mostrar itens contidos por. Solução inteira não selecionado 1. Selecionado. Mostrar itens contidos. 1 erro botão de alternância. 0 avisos botão. 0 mensagem. Limpar todos. Mostrar problemas gerados. Caixa de combinação. Compilação mais inteligente. Search control grupo recolhido. Lista de erros. Barra de ferramentas. Mostrar itens contidos por caixa de combinação. Solução inteira recolhido. Mostrar. Tá, aqui a gente consegue mostrar se tem solução inteira, ou seja, ele pega todos os erros da solução. Erro botão de alternância pressionado 1 erro. Ele vai mostrar se é compilação mais inteligência, ou seja, se é erro de digitação ou se é erro de lógica também. Zero mensagens, botão limpar todos os mostrar problemas gerados. Só que ele não está mostrando aqui. Mostrar problemas. Search control grupo. Lista de erros. Barra de ferramenta. Resultados. CS. Agora sim. Sintaxe, vírgula, aspas, vírgula, aspas, esperado item de dados selecionado 1 de 1. Agora ele mostrou aqui, ó, CS. CS 1003. Erro de sintaxe, vírgula. Então, beleza, ele mostrou o erro aqui. A gente vai dar um enter para ver onde que tá o erro. String nome igual aspas, João aspas. Entidade, string nome igual 36. E aí o que acontece? Às vezes você tá codificando, putz, meu, aconteceu um erro, sei lá, estou fazendo uma coisa e estourou 20 erros na tela. Exatamente são 20 erros que aconteceu? Não necessariamente. Às vezes um erro vai, tipo, interferindo em todos os outros. Às vezes você arruma um bugzinho, tá? Uma sintaxe e todos os outros desaparecem ou diminui drasticamente. Porque, por exemplo, aqui ele tá pensando que esse cara aqui, idade e mais o nome é tudo uma coisa só, por causa do ponto e vírgula. Mas não é. Então, eu corrigindo um, vou corrigir qualquer outro erro que tiver. Beleza? Mas vamos voltar aqui, depois a gente falar mais sobre erros. Vamos buildar novamente. Agora ele vai buildar certinho. Compilação bem sucedida. Muito bem. Então, beleza. Voltando aqui sobre o console. Então, a gente coloquei console.readline. Passamos a idade aqui para poder jogar o nome do cara certinho. O nome não, a idade dele. E agora a gente vai rodar essa aplicação. Mas antes disso, o que a gente precisa fazer? Se eu fizer isso daqui, dar um F5, né, o computador ele vai exibir muito rápido o console e vai fechar. E o leitor de tela não vai ler essa informação para a gente. Então, a gente que está usando o leitor de tela, a gente precisa colocar um comando aqui para ele segurar a nossa tela. Tá bom? Que é o console.readKey. Esse daqui, ó. Abre e fecha parênteses. E a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Ou seja, a gente precisa colocar antes do console writeline e também depois dele, tá? Por quê? Porque ele só vai finalizar o programa quando a gente pressionar um Enter, tá? Vai funcionar o programa se eu não colocar essas linhas? Vai, mas a gente não vai conseguir ver. Então vamos dar um F5. Ele vai começar a buildar. E aí eu vou dar um Enter. E agora ele vai ler a idade. Peraí. Pressione qualquer tecla para fechar. Deixa eu testar aqui com... Iniciar, aula inicial, 104, espaço, idade, fecha parênteses, ponto e vírgula. 104, 4, espaço, 104, console, string, abre parênteses. 4, espaço, idade, fecha parênteses, string, nome igual a branco. Deixa eu só fazer aqui. Vamos utilizar o wordline. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. C, chá 1, O, N, const 1, jazz, const 1, de O, console 1, su, em branco, com readline 1, de, em branco, abre, abre, fecha parênteses. O leitor de tela não leu a informação pra gente. Deixa eu só ver aqui. Vou colocar aqui o outro comando. Console.readline, abre parênteses, C, O, readline 1, de, Readline. em branco, abre, fecha parênteses, ponto e, console, string, nome igual aspas, João aspas, ponto e vírgula.
C, dois pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, campus, barra invertida, aula inicial, barra invertida, console app, 7, barra invertida, bin, barra invertida, debug, barra invertida, net 8.0, barra invertida, console app, 7.s, janela, terminal em branco. Reconhecer, office, tudo faz algo, tudo office, terminal em branco. Ele não, peraí. C, dois pontos, barra. OB, aula screen no console.jad, linha abre parênteses, entidade igual 36 console.jad, linha abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, console.bit, linha linha abre console.bit, linha abre parênteses, idade fecha parênteses, branco, ponto, fecha, D, abre parênteses, aspas, Só testar aqui uma coisa e já falo pra vocês. dois aspas, mais, console screen, C, dois pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, campus, barra invertida, aula inicial, barra invertida. O que acontece? Ele tá buildando, tá mostrando, só que o leitor de tela não tá lendo, tá bom? Idade, dois pontos, 36. Agora sim. C, dois... O que acontece? Tive que colocar aqui uma informação para o leitor de tela conseguir ler, tá? Já vou falar o que eu fiz. Então vamos lá, eu utilizei aqui. A gente pode usar tanto o console read key ou o console read line, tá? Que lê uma linha para depois executar o próximo passo. Simplesmente eu coloquei isso daqui só para segurar a tela pra gente. Ele não estava lendo a idade simplesmente porque, sei lá, era pouca informação, o leitor de tela não estava conseguindo ler, sei lá, Deus o porquê o console, tá? Aí tive que colocar um textinho a mais aqui para ele poder ler. Aí como que ficou aqui? Ficou console, readline, eu coloquei aqui dentro, idade, dois pontos, mais idade. Eu sei que complicou um pouquinho aqui agora para poder explicar, mas eu já vou falar sobre, tá? Isso daqui simplesmente eu concatenei os dados, tá? Ou seja, eu estou dizendo que, ó, mostra a idade dessa variável aqui, idade, tá? Então, simplesmente foi isso. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre concatenar dados. Mas só foi um plus aqui para poder entender, para a gente poder conseguir exibir os dados. Então, assim, ó, eu posso passar aqui um texto qualquer e simplesmente chamar a variável lá para completar a informação que eu quero. Porque, sei lá, você vai aparecer só 36 na tela? Não faz sentido, né? A idade dele é, dois pontos, e aí eu falo para pegar o nome daquela variável e ler. Eu nem ia falar sobre concatenação agora, mas fui obrigado a fazer isso. Beleza. Aí agora eu quero exibir também o nome do João. Sei lá, o nome do João não, né? O nome que tá ali na variável. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Console. Ponto. Readline. Abre parênteses. Nome. Ponto e vírgula. Vamos colocar um outro console readline. Const não. Fecha parênteses. Vamos Ctrl Shift B. Para buildar. Boa. Agora ele vai ter que ler o nome, idade e depois o valor do nome do cara, tá? C, dois pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, campus, barra invertida, aula inicial, barra invertida, console app, 7, idade, 2 pontos, 36. Vamos. Beleza, viu? C, dois pontos, tranquilo. Agora vamos mudar aqui. Vamos dar um ESC para poder fechar o programa. Agora eu vou, sei lá, vou mudar aqui para 25. Só ruim de nomes, hein? Nome Isabela. Então, vai mudar o nome, obviamente. C, dois pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, campus, barra invertida, aula inicial, barra invertida, idade, 2 pontos, 25. Isabela. Então, beleza. A gente viu aqui que agora esses carinhas estão recebendo, lendo a variável. Ele pegou ali, né, como se fosse papelzinho, leu e imprimiu na tela. Tá bom? Isso daqui é umas coisas bem básicas que ainda a gente só trabalhou aqui. Tem muita mais coisas que a gente pode trabalhar, obviamente, mas é aquilo que eu falei, gente. Vou ficar por aqui, já falei um pouco de algoritmo, tal, como estruturar um pensamento. E nas próximas a gente pode trabalhar com mais coisas aqui, tá? Trabalhar com exibir a idade, calcular a idade,
perguntar algumas informações, escrever na tela. Dá pra gente brincar muito com isso daqui. Simular uma tela de cadastro, tá? Tudo baseado aqui com lógica de programação. E aí, a lógica de programação, a gente vai entender muitas coisas. Sobre variáveis, sobre condições do mundo real. Puxa, se tal coisa acontecer, o que eu faço? Né? Sei lá, tem uma coisa que não é variável, ela nunca muda. Ela pode ser uma constante. Tem uma coisa que precisa acontecer enquanto tal outra coisa não aconteça. Tipo, eu não vou sair enquanto não parar de fazer frio, né? Para o computador a gente tem como dizer isso também, né? Então a gente consegue fazer um paralelo do mundo real para o mundo computacional, tá bom? Mas é aquilo, eu vou continuar os vídeos na medida que eu for tendo feedback, beleza? Seja ali através de um like, de um comentário, dúvidas, qualquer sinal de fumaça. Visualizações, se não tem, eu entendo que não está ajudando ninguém, então simplesmente não é justo não continuar, tá bom? E é isso, um abraço. Aula inicial. Com OBS, configurar e iniciar câmera virtual, interromper gravação, caixa de seleção marcado.